Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou da época da TV Mulher, que tinha a música de abertura de Rita Lee, que diz: Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, o sexto sentido maior que a razão. Por isso não provoque, é cor-de-rosa choque. A gente está aqui nesse espaço para a gente conversar sobre maturidade e como a maturidade pode ser um ponto de virada. Corpo, mente e emoções se transformam e é possível viver essa fase com maior liberdade, saúde, autoconhecimento e plenitude. Sempre quatro olhares diferentes sobre o mesmo tema. Com a mulher 40 a mais, pode viver com mais energia, consciência e protagonismo. O recomeço começa aqui. Para me acompanhar nessa jornada, minha amiga Nutri, carinhosamente chamada Nutri, Verena Leite. Verena é nutricionista clínica, funcional e holística, com foco em mulheres 40 a mais. Ela traz uma abordagem leve que vai muito além do físico, nutrindo corpo, mente, emoções e espírito. Veca, é um prazer te ter aqui. Um prazer é meu, Paty. Muito feliz pelo convite. Somos sócias desse podcast. Um sonho que nasceu lá atrás e a gente se encontrou conversando. É um sonho seu também, né? E a gente se juntou para estar aqui hoje com nossas convidadas queridas. E muito feliz mesmo. Vai ser um momento aqui muito especial em que a gente vai poder contribuir com essas queridas, lindas mulheres 40 a mais, assim como nós. Não tenho a menor dúvida disso. Aproveitando, eu quero agradecer a Health por Vitória Sintra, que nos apoiou aqui nesse momento importante. Aninha Moedo, um beijo. Vitória, que em breve vai estar aqui com a gente também. E vamos lá com as nossas convidadas. Ana Chaves, neurocientista, psicanalista renomada, se dedica a estudar o funcionamento do cérebro humano e capacitar indivíduos a alcançarem seu potencial máximo. Através de uma abordagem holística e científica, Ana inspira e orienta aqueles que buscam o crescimento pessoal e profissional. Ana colabora com o UOL, Valor Econômico, colunas mensais sobre equilíbrio emocional e desenvolvimento humano. Também realiza palestras e mentorias, já tendo impactado a vida de mais de 5.000 pessoas. Bem-vinda, Ana. Bem, gente, é uma honra estar aqui, é um prazer enorme estar dialogando, né, com esse nicho de pessoas que eu me incluo, né? Essa mulherada que muitas vezes sofre e tem circunstâncias da vida que passam por intempéries por falta de informação. Então, eu acho que é muito a contento, é uma felicidade enorme estar aqui dividindo conhecimento, aprendendo com todas vocês e vai ser um prazer. Muito bem. Temos também Juliana Rico. Ju é psicóloga, mestre em família na sociedade contemporânea, com diversas especializações na área de terapia cognitiva comportamental, psicologia conjugal e familiar, mindfulness pela USP, atua com transtornos alimentares, psicologia do esporte e mindful eating, integrando ciência e prática clínica para promover saúde emocional e bem-estar com olhar humano e acolhedor. Bem-vinda, Ju. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra também estar aqui com vocês hoje, né? Eu acho que vai ser muito gostoso a conversa que a gente vai ter. Fiquei muito feliz com o convite de Verena, também uma grande amiga e uma nutricionista que eu admiro bastante. E é isso. Vamos lá. Eu não me apresentei, né? É, Abafa. Paty. Eu sou Patrícia Guerra, eu sou uma mulher de muitas partes. Eu sou publicitária, sou mística, sou fotógrafa, fui bailarina e sou caleidoscópica. Quero aprender muito com todas vocês. Tenho certeza que vai ser um papo muito rico. Bom, a vida começa aos 40. Muitas mulheres acreditam que depois dos 50, 40, 50, a vida entra em declínio. Mas será que não é justamente o contrário, né? Aqui que começa a melhor fase? Quem inventou essa história de a vida começa aos 40 foi o psicólogo americano Walter Pitkin, que ele publicou um livro com esse nome, em 1932. Naquela época, a longevidade era diferente do que era hoje em dia. Então, acreditava que a partir dos 40 era o último terço da vida. E a reflexão do livro é justamente sobre isso. Será que não é, então, a melhor fase?
De um tempo para cá, né, de algumas décadas para cá, a gente se apropriou disso de a vida começa aos 40 e nada mais apropriado para nós aqui trazer isso. Como é esse recomeço? Bom, falando da mulher 40 a mais, é muito comum você encontrar mulheres, não só no setting terapêutico, que acham, né, tem uma visão, eu digo uma visão deturpada da vida finalizando, né, em declínio no 40 a mais. Eu tenho uma visão da vida começando no 40 a mais. É um renascimento. Por quê? Vamos falar da ciência. A neurociência ela traz muito que o cérebro, ele pode ser plástico, a neuroplasticidade dele pode acontecer em qualquer fase da sua vida, ou seja, você pode se reinventar, ser o que você quiser a vida toda. Mas de onde vem isso tudo, né? Vem dos desejos reprimidos. Muitas dessas mulheres, elas são engolidas por uma sociedade que olha para ela e fala: você tem que ser mãe, tem que ser bela, tem que ser magra, tem que estar sempre bonita, inteligente, você tem que ser tudo. Mas ninguém te perguntou se você tem que ser você, porque eu não tenho que nada. Eu posso ser eu. Que você quer ser, né? O que eu quero ser, ninguém te pergunta isso. Então, essa mulher, Freud já falava que o desejo é o motor da vida, né? Já Lacan, ele traz que o desejo e a vida está em eterna construção até o dia que a gente desencarnar. Então, eu acredito, é uma visão minha, de que a gente está em eterna construção até o dia que a gente desencarnar. Então, essa mulher, ela pode tudo, né? Mesmo que a perimenopausa, a menopausa traga uma queda de progesterona e estrogênio, que a gente sabe que mexe na produção de neurotransmissores como dopamina, endorfina, que vai mexer no humor, nas decisões dessa mulher. Só que existem mecanismos hoje, a ciência, eu como uma profissional que tem uma abordagem holística e que traz uma junção, né, da medicina do estilo de vida, da psicologia positiva, do transpessoal, da psicanálise e da neurociência, uma mistura que eu fiz uma vitamina e trago para os meus pacientes. Essa mulher, ela pode prevenir isso. E aí eu vou deixar a minha parceira aqui complementar para que vocês tenham uma visão, né, psicanalística e psicológica. Porque uma coisa que eu ia pontuar na sua fala é exatamente isso, pensando um pouco na abordagem de Ju, que assim, é tanta coisa que acontece e tem uma coisa que pode se tornar impeditiva, que são as crenças limitantes. Como lidar com isso, né? Como transcender, romper isso, né? Sim, é muito bacana a fala aí, e me fez pensar numa coisa que, assim, a palavra que eu mais escuto das mulheres é exaustão, né? As mulheres, elas estão exaustas e de exercer esses inúmeros papéis. E o gancho que eu encontro com os pacientes justamente para lidar com as crenças delas é primeiro elas entrarem em contato com essa identidade, com essa autenticidade, porque cada vez que a gente vai vivenciando os papéis, a gente vai se afastando da nossa essência, a gente vai deixando de se expressar e deprimindo, né? Então a gente vai vendo pessoas deprimidas, ansiosas e tentando mudar esteticamente, esquecendo de olhar internamente. Só que esse olhar interno, a gente vai enxergar aí a mulher nessa crença, que a gente está falando da crença limitante, isso daí vai se formar lá na primeira infância e adolescência, né? Que é a visão que ela tem, uma tríade cognitiva, dela, do mundo e do outro, né? E do futuro. E nessa tríade, a gente vai entender que a gente vai formar, né, a maneira de enxergar essas três dimensões de maneira distorcida. Para a gente atingir isso, normalmente, é através dos sintomas que estão ali apresentados e chegar para essa mulher e mostrar: ó, esse caminho que você está indo está te resultando nisso, é nesse caminho que você quer seguir, né? Para a partir daí, do que está ali resultante, a gente ir voltando no processo. E aí ela consegue enxergar quais foram as crenças que ela foi formando lá na primeira infância, com que ela foi aprendendo do outro, das pessoas, da visão do mundo, para a gente conseguindo fazer essa reestruturação cognitiva. Eu quero trazer nesse momento aqui uma fala, quero trazer Verena, porque Veca, ela tem essa abordagem da nutrição holística, né? E a gente aqui, essa mesa, pelo menos aqui,
tem noção de como a gente come, né? O que leva a gente a comer, né? As fomes emocionais, né? As anestesias, vamos dizer assim, né? Então, Verena, por favor, Veca. Muito bom ouvir o que vocês colocaram aqui. Isso complementa muito, né, tudo que eu faço em consultório. Aliás, preciso da ajuda de vocês, né? Preciso muito da ajuda de vocês para complementar, para que eu trate esse paciente de forma realmente completa. Essa nutrição, né, da mente, da alma, do espírito e do corpo, né? Então, muitas pacientes, principalmente as 40 a mais, me procuram muito com o lado estético, né? Aí eu preciso emagrecer de qualquer forma. Mas ali, através da minha anamnese, das minhas perguntas, eu faço aquela paciente entender da onde vem o gatilho daquela gordura que está tão aumentada. E geralmente vem do emocional. Vem de uma crença limitante que está ali ainda, que ela não quer ficar de cara, né? Ou ela não sabe ficar de cara. É o momento que eu sempre indico esse tratamento, né? Porque comer por comer sem a consciência, sem o entendimento, né? Talvez ela emagreça por um tempo por algo muito mecânico, por causa de uma dieta, mas lá na frente volte. E vai ser aquele emagrecimento que para ela vai ser sofrido, porque o gatilho está ali, ainda está ali com ela, né? Então, a minha nutrição, que é a nutrição clínica, funcional e holística, não trata apenas calorias. Não é só sobre um plano alimentar, um alimento, café da manhã, almoço, jantar. Não é sobre isso. Aquilo ali, qualquer nutricionista sabe fazer. Até o chat GPT faz uma dieta, gente. Né? Faz mesmo. É sobre olhar para aquela mulher com muita empatia. Não, a gente não tá dando ideia não, viu? Pelo amor de É, Deus. né? Mas é verdade. A gente precisa ter esse olhar humano. Cada paciente que chega ali é uma, né? Tem o seu histórico, né? Tem o seu contexto. Então, eu sempre pergunto com quem você anda, o que é que você fala, o que é que você escuta, como está sendo o seu dia a dia, a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, né? É sobre esse alimento completo, né? Não dá para falar de nutrição apenas de alimento, né? Isso aí não vai garantir saúde, né? Então, é uma nutrição muito linda que eu faço, que eu tenho muito orgulho, de muita empatia, que além de olhar toda essa parte, né, do climatério, da menopausa, né, dos micronutrientes, macronutrientes, mas de olhar para essa mulher com muito carinho, com muito amor, de dar a mão e de poder despertar ela para o problema dela. Onde está o gatilho dela? Vamos resolver isso. É por isso que eu não trabalho com consulta avulsa, porque eu sei que uma consulta eu não vou conseguir ajudar essa mulher como ela merece. E o meu trabalho, o meu servir, precisa ter propósito, precisa ter um significado, né? Então, é pegar na mão e ajudar cada um a descobrir o que faz ela viver no efeito sanfona, o que faz ela estar sem energia. E essa nova etapa, né? Esse recomeço, como a gente fala, né? Do 40 a mais, pode ser uma etapa maravilhosa, com muita energia física, mental, com a estética que ela quer. É só aprender a gerenciar. Mas para aprender a gerenciar isso, precisa se colocar em primeiro lugar, sabe? Eu decido me olhar com amor, com carinho. Eu decido, a partir de agora, né, ter esse cuidado comigo, né? Então, Eu acho que também tem uma questão que até os 40, talvez a gente comece a despertar para isso nos 37, 38. A gente começa é como uma árvore, né? A gente é plantado, tem demandas de se estabelecer, né? Na sociedade, né? sim. De se perguntar, né? Quem eu sou, né? Uhum. E eu acho que talvez a maioria, né? Isso está começando a querer mudar, mas eu acho que a maioria ainda se deixa shapear, vamos dizer assim, né? Pelo olhar do outro, que é importante, né? Que ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, Sim. né? Mas a partir dos 40 é um processo, e talvez me ajude aqui se isso é uma coisa física realmente, porque a minha percepção é que assim, que desperta, vem um negócio que é mais forte que você. Algumas vão negar, ok, não, aqui não estamos falando de certo e errado, né? Mas que fica quase que inegável, né? Que fica ali na nossa frente, né?
Como é isso? Na verdade, assim, os 40 é o auge da maturidade cerebral. Exato. Então, o que que acontece? Esse mudança, esse estalo que é dado e que muita gente fala, nossa, algo mudou em mim, mudou mesmo, né? A maturidade chegou no ápice. E tem estudos que trazem que a mulher após os 40, ela tem uma clareza emocional aquém das outras idades. Então, assim, eu que sou uma apaixonada, já vi que Ju também, eu também sou instrutora de Mindfulness, o Mindfulness, ele vai ajudar essa mulher. Ele vai trazer para essa mulher o Mindful Eating, ele traz para a mulher essa percepção que aí une tudo o que estamos falando aqui, porque, assim, existe o profissional que age sozinho com o paciente. Essa é uma visão minha de isso tá totalmente ultrapassado. Por quê? Eu vou pegar uma paciente com uma crise de ansiedade severa, com compulsão alimentar, com um processo depressivo. Eu preciso entender como está o intestino dela. Ela está inflamada? Muitas vezes isso vem de um processo alimentar inflamatório e você muda essa rota e num toque de mágica, que não é mágica, é só mudança de vida, de hábito, Sim. essa pessoa transforma. Eu tenho um paciente, ele é o único homem que eu tenho, porque eu fui escolhida por mulheres, que ele já perdeu 31 quilos sem medicação, com mudança de estilo de vida, corrida, né? Entrou na corrida e se apaixonou. E ele falou, eu tô raciocinando melhor, eu tô menos nervoso, eu tô dormindo melhor. Aí eu falei assim, não é um toque de mágica. Uhum. Tá aí Isso. pra gente isso. Isso. Então, assim, eu acho que muitas vezes, quando eu tô fazendo a anamnese dos meus pacientes, que eu pergunto, você é acompanhado por um nutri? Você já fez a dosagem das suas vitaminas, hormônios, todos? A pessoa fala, não, mas eu vim aqui tratar com você. Eu falo, não, mas eu não trato sozinha. Eu não vou fazer um milagre sozinha. Então, eu acho que é fantástico esse diálogo aqui, porque é você entender que há lugar, né, debaixo do sol para todos, e que se todos se unirem em função de um propósito, de uma missão, de um bem-estar, você vai fazer essas mulheres que muitas vezes não compreendem a importância disso tudo, a importância do 40 a mais, de determinados alimentos são importantíssimos para você a partir dessa idade, fazer o Mindfulness, que é uma coisa até simples de fazer. Às vezes a pessoa pensa que exercer, né? Pronto, vou fazer o que é o mindfulness? Para quem não sabe, eu sei, tá? Mas vamos Fala, lá. Ju, um pouquinho, que eu já falei O demais. que é esse Tá. mindfulness, A né? mindfulness Um minuto. Depois eu vou voltar para esse assunto aí do intestino, tá? Eixo intestino-cérebro, que é muito importante Eu falar também sobre acho. isso. Muito. A mindfulness, eu falo com os pacientes que ela vai além de uma meditação, né? Ela foi trazida aí pro Ocidente, principalmente português, traduzida apenas como uma atenção plena. Mas a atenção plena é um dos benefícios que ela vai ter, né? Ela vai ter uma regulação emocional, regulação fisiológica. Então, a gente tem, na verdade, quando foi criada a mindfulness, né? Foram para pacientes cardiopatas para reduzir o nível de estresse, que aí foi o primeiro protocolo, que é o MBSR. Do Jon Kabat-Zinn, né? A mindfulness, eu falo até por mim mesma, assim, quando eu conheci há bastante tempo atrás, assim, alguns anos atrás, acho que sei lá, uns 8 anos atrás, que eu estava lá na USP, no Ambolim, eu fiz a primeira formação e eu lembro que eu cheguei para minha instrutora, que hoje virou uma grande amiga, a Kátia, e eu falei com ela, não senti nada, porque eu sou muito acelerada, muito agitada, aí eu falei, vou fazer de novo, ela faz de novo, João. E aí eu fiz tipo umas, sei lá, 5, 6 vezes o curso. São 8 semanas, né? E eu fiz várias vezes, várias semanas. E aí teve um dia que quando passou essas semanas, eu não sabia se eu fazia especialização, não sabia ainda. Porque eu falei, se eu não sentir efeito, não vou fazer, né? E aí eu falei, cara, é possível. Ela falou, é possível sim. Você reparou o que está acontecendo na sua vida? E minha vida tava um caos, assim. Tinha muita coisa acontecendo, muita coisa. Falou, você percebeu a maneira como você está agindo? E ali foi o que eu percebi, que é um ponto de virada na mindfulness, assim, que eu falo que é um marco na minha vida. É quando você percebe que você para de reagir às situações. Você começa a parar, pensar e agir. E aí você começa a agir com assertividade.
né? E aí a mindfulness ela começa a fazer parte de tudo. Então, por isso que eu falo que ela vai além da prática em É um si modo de de vida. meditação, é o estilo de vida, Um exato. gerenciamento, né? E ela tem, além disso, nessa filosofia dela, tem uns pilares, né? Que é do autocuidado, da amorosidade, da autocompaixão, do olhar para o outro, da empatia. Então, que faz parte da meditação. Mas quando ela é colocada dentro do consultório, aí tem vários protocolos, né? E aí, cada paciente, você vai de acordo com o que ele precisa ali no momento. Eu não gosto muito dos protocolos engessados, porque, por exemplo, dependendo dos transtornos que a gente pega, psiquiátrico, não dá para você seguir como é, né? Mas sempre para trazer essa pessoa para essas regulações e essa atenção plena. Ela conseguir entrar em contato com ela e com o todo, né? Não é nem só com ela, com essa conexão aí. É importante. Veca, eu quero que você fale sobre a questão a relação intestino-cérebro, que é... Adoro essa área. Gente, não tem como, né? Eu digo assim que a maioria dos sintomas, todos praticamente, vem de lá. Se o intestino não estiver, essa microbiota intestinal não estiver saudável, Não vai. não vai. Tem que começar por ali. E eu sempre começo assim com os meus pacientes, né? Então, o intestino e o cérebro estão ali, ó, em comunicação. É uma via de mão dupla, né? Então, o nervo vago está ali, né, trabalhando. Então, se essa microbiota intestinal, ela está inflamada, seja por estresse, por alimentos, né, ultraprocessados, açúcar, química pura, né, que aos poucos vai deteriorando essa microbiota e vai tornando ela permeável, vai passando para essa corrente sanguínea o que não deveria passar, né? Toxinas, partículas de alimentos mal digeridos, e aí vem os sintomas, vem as doenças autoimunes, né? Então, os neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, né? Serotonina, 80%, 75% é produzida no intestino, né? A sua imunidade está lá no intestino. Então, se você não olha para esse intestino de forma carinhosa, né? Com as vitaminas, os minerais, né? O alimento, a suplementação, a tranquilidade aí que entra também essas práticas, né? Porque o estresse também causa esse adoecimento da microbiota. Você passa a não ter uma boa saúde mental, Sim. né? Então, do mesmo jeito que dos impactos também mentais afeta também o intestino, né? Então, quando a gente tem uma notícia, né, algo que mexe com a gente, que o intestino solta, né? Então, essa é a comunicação. Então, a gente precisa ter esse olhar em relação a nossos hábitos de vida, né? Para ter o que a gente quer. Então, quando chega paciente lá e fala de cara para mim, eu tô tomando Monjaro, ou eu tô tomando Zolpidem, né? E eu vejo que que essas pessoas estão comendo e como elas estão sendo, né, sedentárias, não tem sentido. É nisso que eu falo, eu não sou contra o medicamento. Eu sou contra a pessoa que não constrói hábitos de vida, né? Que se segura no medicamento, né? Que usa como muleta, né? Então, o que é que acontece? Aí é que eu trago essa questão aqui, né? Tudo começa pelo amor à vida, pelo amor ao seu corpo, né? À sua família, né? Eu quero estar bem, eu quero envelhecer com saúde, eu quero viver mais com autonomia. Eu sempre pergunto isso, você quer viver mais com autonomia? Então tá, vai ter que fazer treino de... Às vezes não quer, né? Às vezes não quer, né? Mas praticamente todo mundo que chega lá busca uma fórmula mágica para resolver um problema que é muito mais complexo, porque envolve mudança de hábito. Aí é que entra a sua parte, envolve também mexer nessas crenças, né? É um trabalho muito mais aprofundado, né? Para ela ter o que ela quer, para ela construir massa magra, ela precisa o quê? Ela precisa dormir bem, ela precisa estar com os hormônios equilibrados, ela precisa estar comendo os macronutrientes bem organizadinhos para ela, um cálculo para ela, os micronutrientes a microbiota tem que estar absorvendo. Se ela está adoecida, ela não absorve o que ela come, ponto. Né? Então, assim, não tem nexo, né? O que a gente está vendo aí, né? Até adolescentes já tomando tanto medicamento e não querendo fazer o básico para ter saúde. Eu não quero ser advogada anti-medicamento, certo? Não sou, né? Até porque na pandemia eu tive um Covid sério, né?
Não fui internada por isso, mas tive pneumonia e tal, e engordei 17 quilos no ano seguinte por ter tomado muito corticoide. E após isso, tratei com Ozempic, porque tudo, dieta não funcionava. Mas era porque o corticoide é uma outra caixinha. Sim. Né? É uma outra caixinha. O que eu quero trazer aqui é uma palavrinha que eu acho que permeia todas as coisas que a gente faz, que chama-se querer. A gente vive numa perspectiva de comunicação, né, de tudo se vende hoje em dia, tudo, absolutamente tudo, tudo se quer, mas quando se trata desses quereres internos, né, o que eu percebo, e trago, eu gosto de trazer a minha história, porque nada é mais nosso do que a nossa história, do que a gente viveu, do que a gente é. Eu comecei na sua fala de mindfulness, eu sou chorona, viu, gente? Eu quase me emociono porque eu sempre fui muito reativa, minhas TPM, gente, elas da bolsada na rua. Sempre fui, mas assim, existia um compêndio de coisas ali que o exterior é que se via, mas que internamente não estava sendo cuidado. E eu fui atrás disso e eu vejo que assim, eu tenho que querer muito. É sobre muito. propósito, Porque né? senão você volta da página 2. Da página 2 começa a apertar, começa a doer, não quero mais não. Quero mais não. Não, a dieta de Verena não funcionou. Não, a Ana é ótima, mas ó, pra mim eu não casei. Sim. Você tá entendendo com Juliana? E aí são as sabotagens, né? Sim, Como vencer isso, né? Assim, existe aí um caminho, uma dica ou alguma coisa. Eu acho que a vida em si, ela aperta. Em Certo? todos os sentidos. Como eu tava falando mais cedo, a gente não vem aqui para espalhar brilho e botar Exato. botox apenas, né? E a maioria das pessoas Mas- só mudam na dor. Né? Isso. E a dor é muito bem-vinda, né? Eu sou uma mulher, hoje 49 anos, que eu agradeço demais as minhas dores, né? Aos perrengues que eu passei, as minhas dificuldades. Eu não seria nada, eu não teria essa mentalidade que eu tenho hoje se não fosse isso. Mas como chegar lá? Né? Como chegar nesse ponto, né? De não ficar naquele lugar do vitimismo. Ah, porque é o outro, porque é minha filha, meu marido, minha mãe, minha avó, sei lá mais quem, o chefe, sempre e nunca a gente, né? Sim. Porque tem esse movimento, né? Eu estava falando mais cedo para vocês que é a minha frase que tem num dos meus 50 perfis no Instagram que eu tenho. Tem que, assim, a autorresponsabilidade é o sobrenome da maturidade. Também acho. E para a gente chegar lá é uma jornada. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, eu tô lá vivendo, a minha vida tá o caos. Sim. Né? Eu tô reagindo a tudo, a todos, e não consigo, às vezes, nem respirar para entender que começa por mim. Sim. Que eu tenho que dizer, para! Sim. Pera aí! Não consegue, né? Porque tá preocupado com o olhar das outras pessoas. Mas o que vai dizer? Mas o quê? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Pode. Pode? Você estava falando algumas coisas aí, eu falei, eu não vou esquecer de falar isso. Uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, enquanto profissional hoje de saúde, porque tudo que a gente tem de gama para tratar o paciente, a gente tem esse leque, a gente entrega. Só que essa mulher, já que a gente está falando das mulheres aqui hoje, elas estão vindo com esse ter que um monte de coisa. Aí a gente vai e entrega mais um monte de coisa. Sim. Você tem que fazer isso, tem que dormir, tem que comer, tem que... Então, o que vem para tratar adoece mais. Sim. Porque a gente tem que entender que está uma pessoa adoecida com nível de estresse super alto. Né? Como você fala, você estava reagindo a tudo. Para você estar nesse nível de reação a tudo, fora seus hormônios, óbvio, o que é que a gente entende? Que se essa reatividade está lá em cima, o sofrimento lá dentro está gigante. Aí se eu vou para você e falo, você tem que fazer mais isso. Ou então o psiquiatra manda para mim, Ju, para mindfulness. O paciente vai fazer mindfulness. Eu falo, antes de fazer mindfulness, a gente vai ter que mexer em algumas coisas aqui. Porque eu não vou vender algo para ele que não vou conseguir tratar ele daquela forma. A gente tem que mexer antes. Então, quando você traz essa pergunta, assim, como tirar a mulher disso daí, a primeira coisa é não fazer nada. Porque a gente já chega com as fórmulas. Ela tá aqui, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Primeira coisa é não faz nada. Tipo, bora te olhar. Né? Bora fazer os exames, olhar tudo que tem para olhar. Averiguar, e né? começar o que é emergencial. Exatamente. E te ouvir, Em tudo. E conseguir se ouvir. Para a partir daí entrar em contato e perceber que ela está
doente. E Ju, E só poder ser tratado. complementando isso, né, logo que elas chegam, né, com tantas queixas, né, e que eu digo a ela, calma, respire, que você só está começando. E aí que entra o acompanhamento nutricional, porque é tudo muito paciente. E eu tenho que trazer essa paciência, mostrar para ela que é uma coisa de cada vez. Porque elas já chegam, como o Ju falou mesmo, com Muitas muito demandas, desespero, né? muitas demandas. E quando faz o exame bioquímico bem detalhado e que ali eu faço o link com os sintomas, eu vou mostrando para ela ali o que é que está acontecendo com ela. Ali ela vai começando a despertar. Eu disse, primeiramente, vou te mostrar o que é que você tem aqui. Pá, 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 pá. Tá? Então vamos organizar isso aqui para melhorar isso aqui, porque se não melhorar isso aqui, seu mental e seu emocional não vai. Porque é fisiológico, tá aqui. Né? Então, é uma vitamina D no chão, a vitamina B12 no chão, né? Então, a gente precisa corrigir isso até para... Porque o que acontece? Muitas delas melhoram e depois, aquela fala que elas chegaram lá no início, já não é mais a mesma. Não. E aí você começa, fica algumas coisinhas, mas aquela parte já foi resolvida. E aí a gente vai tratando outras coisas. Então, é um trabalho de costura, Sim. de muito... É muito humano, é de muita empatia. É como eu falei no E início, né? muita Um paciência. olhar individualizado. Né? Individualidade, de muita paciência. E ver essa mulher florescendo aos poucos, assim, quando elas terminam os programas lá comigo, elas, sabe, é muito emocionante para mim, assim. É por isso que eu digo, assim, esse ato de servir, né? Claro, a gente precisa do dinheiro, mas nada é mais, assim, lindo para mim, mais emocionante de ver aquela mulher realmente transformada, né? Bem emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, porque muitas chegam lá que não tem nada a ver com religião, isso que eu abordo lá. Muitas chegaram lá que não tinha esse hábito de se conectar com o seu Deus, né? Que é a É no nossa base. automático, gente, automático. Saiu Que é a nossa criança, base, eu digo assim que é a nossa escola. base, né? A gasolina do carro. Você pode estar lá o motorista, o carro, mas o corpo, a mente, mas sem o combustível o carro não sai. Eu digo que é isso. Então elas começaram a ver também que é esse fortalecimento, esse alimento da alma, né? Quando estava tudo caindo, né? Quando ela não conseguia mais através da compra do bem material suprir, quando ela não conseguia nem mesmo com a comida suprir, aquilo ali dava um alívio a ela. Eu quero trazer uma fala pessoal sobre isso, porque essa confusão toda, né? É muito assunto, gente. Envolve a saúde, envolve... Mulher é muito assunto, graças a Deus, entendeu? E é por isso que tem lanchinho aqui, entendeu? Valeu, Health, ó. Que, assim, nesse momento, psiquicamente, né? Tenho Lua em Gêmeos, entendedores entenderão, entendedores entenderão, Adoro, né? mas não entendo nada. Exato. Eu não entendo nada também. A gente vai trazer um astrólogo aqui, a gente vai trazer. Adoro, mas Eu tenho várias coisas É que são eu muitos adoro. assuntos, né? A minha mente é aquela mente inquieta, né? E aí, os sofrimentos acontecendo, né? Mas eu sempre muito na vida, eu sempre fui uma pessoa de estar muito na vida e sofrendo. Quem olhava, jamais iam dizer o que eu estava passando internamente. Uhum. E foi justamente por aí que Deus entrou na minha vida. Isso não é uma fala religiosa, absolutamente. Né? Então, e isso mudou tudo. Isso mudou tudo, porque propositalmente, esse querer, ele mudou de lugar dentro de mim. Né? Eu sempre tive essa coisa do autoconhecimento, né? Já fiz psicanálise, terapia, sou reikiana, teta healing, vamos lá. Mas ele se enraizou de uma forma diferente e aí tudo mudou. O game mudou. Assim, eu comecei a reagir de uma outra forma e eventualmente deixar de reagir, que é um processo, né? São falas muito potentes, né? Vem um monte de Insights, né? é um guarda-chuva, Insights. né? Que a gente vai pensando, mas eu acho que assim, para essas mulheres que estão nos ouvindo, para elas se conectarem com ela, eu acho importante a gente voltar um pouco e falar da saúde mental, né? Trazer para essas mulheres que hoje na internet, eu não coloco a internet num lugar ruim. Porém, nós temos que ter um filtro muito grande, porque hoje as palavras viraram moda, todo mundo que assiste a
todas essas redes, sabe falar de tudo. E tudo isso que a gente trabalha é muito mais potente, importante e profundo do que se pode imaginar. Então, assim, ter saúde mental não é necessariamente ter uma vida perfeita. Sim. Nós estamos aqui numa escola da vida onde a gente vai ter aprendizado. Ter saúde mental é você se autorresponsabilizar, é você saber impor limites às coisas da vida, né? Na vertente que eu acredito é você ser grato, porém você não ser obrigado a conviver e a estar em determinados lugares, como era imposto antigamente. Por exemplo, tem pessoas que têm uma relação familiar com pai, com mãe extremamente tóxica que destrói a vida dela. E eu, em setting terapêutico, o que eu faço é um processo para que ela entenda que aquele vínculo ela não vai conseguir perder, ela veio daquele lugar. Né? Aquela mulher deu vida para ela, aquele homem deu vida para ela, sem eles ela não existiria e ela deveria ser grata por isso e a gente trabalha essa gratidão, porém ela não é obrigada a conviver com o que adoece. Mas nem se os pais não forem mais vivos, se essas questões internamente não estão resolvidas, sim, você segue carregando Com vida certeza. fora. Você tá preso. Com isso. Você tá E preso. aí a gente Não vem, prospera. né, deste ponto, quando eu venho trazendo essa historinha aqui sobre saúde mental, é trazendo para você que está nos ouvindo que tudo é uma linha. Então, muitas vezes, você é uma pessoa que se alimenta das suas emoções e isso está ligado a algo lá atrás que a gente vai procurar e você muitas vezes olha e fala, o que ela está querendo saber disso? Eu só quero saber por que eu como uma paciente que eu tenho, que ela comia todas as tardes 1 quilo de M&M's. Meu Deus. Né? Então, aí o que ela de trás toda disso? vez no setting terapêutico, ela olhava para mim e falava, não, eu quero falar do M&M's que eu como. Eu falo, não, confia em mim. Vamos buscando aqui de onde está vindo esse desejo. Eu já estava falando essa sobre isso, é que ela não sabia. necessidade. Então, existe isso. E esse olhar holístico, ele é muito importante num ponto, para ficar um papo assim, trazendo exemplos, eu acho muito legal, uma paciente minha, que ela chegou para mim com uma compulsão alimentar, mas ela não conseguia entrar na academia. Por quê? Porque ela sofreu uma violência, né, dentro do banheiro de uma academia. E a gente foi construindo com ela, né, a importância de se exercitar, mas não era só a academia. Aí tem um E trauma agora, envolvido, após né? alguns anos de terapia, a gente está fazendo com ela o Mindful na entrada da academia, em que ela não precisa entrar para malhar, ela só precisa ficar 5 minutos sentada no sofá da entrada da academia, observando todas as pessoas que estão ali e o que ela está fazendo. Que graça. E aí, quando foi essa semana, ela me mandou uma foto, ela fazendo esteira. Ah, que fofa. E aí eu falei para ela, ela falou assim, Ana, Mindfulness me salvou. E aí eu falei para ela, me salvou também. Porque assim como eu falei para vocês tudo que eu estudei foi para me salvar, né? Para me trazer para mim. E eu, quando o Ju falou, eu também fiquei com aquele nozinho na garganta, porque o Mindfulness, de fato, me transformou, porque eu também era essa menina reativa. Só que eu não entendia que a reação é porque eu queria me colocar dentro de uma concha para não sofrer. Perfeito. E hoje eu me coloco naquele lugar, né? Eu acho interessante a gente trazer a nossa vida, porque hoje eu me coloco naquele lugar, eu consigo respirar e eu consigo olhar, igual aconteceu recentemente comigo no aeroporto, que eu fui pedir um café para a moça me tratou mal. E eu respirei, olhei para ela e falei, meu Deus, ela deve ter algo muito doído na vida dela, para ela estar me tratando assim. Mas em outra fase eu iria dizer, você está trabalhando, você tem que me tratar bem. Então, assim, o benefício do Mindfulness na minha vida é conseguir ter empatia, é conseguir ter o autocuidado comigo e com o outro, é conseguir parar e entender... Cara, a minha vida hoje tá boa, hoje eu tenho alimento, eu saí de uma cama quentinha, eu consegui, eu tenho minhas filhas que estão saudáveis. Essa pessoa, muitas vezes, tá passando por um problema. E quem nunca, no trânsito,
O trânsito a gente exercita o mindfulness. Muito. Exato. Porque às vezes a pessoa lhe corta de vez e você fala, que louco, não. De repente está com alguém ali que está passando mal, de repente... Então, assim, é muito profundo tudo isso que a gente está A gente conversando. passa a não sofrer, né? Antes a gente sofria, a gente ficava chateada, magoada com o que o outro fez com a gente. E agora, para dizer o que acontece comigo, eu não consigo me magoar. Eu sei que é do outro, alguma coisa ela está passando. Então, eu me preocupo com as minhas atitudes, né? E até hoje, quando aparece alguém que eu sinto, né, na energia, eu sou muito intuitiva e de energia, e eu sinto que ou não vai muito com minha cara, ou, sabe? Eu olho com olhar de compaixão. Eu consigo olhar com olhar de compaixão. Eu consigo não desejar, assim, sabe? No auge da raiva, quando a gente, né, mais nova, na adolescência, a gente, ela fez isso comigo. Acabou. A gente não consegue sentir. Isso é libertador. É libertador. Da mesma forma que uma fala sua aí, sobre o não. Como, para mim, hoje é fácil dizer não e não ter que fazer algo que eu não tenho vontade. E não explicar. E não explicar. Não, eu não quero, não gosto, não posso. Desse jeito, não. Isso é libertador. E eu falo isso para as minhas pacientes também. Então, isso é saúde, né? É falar não. É se isso sentir livre. Se respeitar. É se respeitar. Então, é isso. Então, muito, eu sinto assim que nós, mulheres, né, 40 a mais, conversando com muitas amigas minhas, temos começamos a pensar mais assim também, né? E é muito gostoso essa fase trazer isso, né? De ter coragem de defender o que a gente quer, né? De a gente trazer leveza, de a gente desejar o bem para aquela pessoa que de repente não está nem querendo o bem da gente, né? Mas é sobre... Eu acho que nós estamos num limiar, né? Geracional. Uma geração, nós somos essa geração que está trazendo esse novo viver dessa fase, né? Não só pela questão, eu acho que a nutrição, né? Como a nutrição se desenvolveu, voltou a ter, né? um lugar que sempre pertenceu, que na medicina, quem é? Hipócrates que fala que você é o que você come. Seu alimento, seu remédio. Seu alimento, seu remédio, gente. Tipo, então tá voltando para esse lugar importantíssimo. Né? A questão do autoconhecimento, das pessoas buscarem isso de verdade. E, Paty, uma coisa que é muito importante que eu lembrei aqui, para não esquecer, que eu quero passar essa mensagem aqui. Estamos adoecendo, quando eu falo assim, né, em geral, assim, que eu vejo a massa, porque estamos nos afastando da natureza. É muito simples, não tem muita complicação. Então, quando eu vejo pacientes que não querem coar um café, vou dar um exemplo simples, para tomar café de máquina, porque é mais prático, aí está um dos adoecimentos, né? A cápsula de alumínio, a gente sabe que para doenças neurodegenerativas, não é isso? Não, mas você sabe que as pessoas não se percebem, é isso que tá tudo tão automatizado, tá tudo tão prático. Na correria da vida, a maioria das pessoas não entendem que isso pode causar um problema neurodegenerativo, certo? Cápsulas de café, cápsulas de alumínio, plástico, né? Microplásticos. Então... Ainda bem que o nosso patrocínio vai ser da Health, hein? A Health é maravilhosa. Ela é muito consciente com vai estar aqui a prevenção, né, das doenças, tudo. Então, é voltar para o simples. Então, a natureza, ela deu a água limpa, ela dá a sombra, ela dá o que caçar, as frutas. Tá tudo, se você parar para pensar... Tá todo mundo comprando o ultraprocessado, processado, porque é o rápido. Eu chego em casa acabada eu ouço isso, acabada do trabalho e não tenho vontade de ir para a cozinha preparar o meu alimento, porque eu prefiro dormir. Então, uma pessoa que não tem tempo de preparar o seu alimento, eu me preocupo com isso, né? É a mesma pessoa que está tomando uma bandeja de medicamentos. Né? Você vai para uma farmácia hoje... você vê lá o que tem no caixa, o que tem na fila. Não, você vai para uma farmácia e um ponto importante. Açúcar puro, para né? todo mundo refletir. Quando a coisa está proliferando muito, a gente tem que se questionar. Sim. A cada metro tem uma farmácia. Por quê? Por quê? Então, a gente tem que se questionar sobre isso. Eu falo muito para os meus pacientes, quando você estiver na academia, olhe para frente, certamente vai ter uma farmácia. Aí você vai decidir se você quer estar lá ou cá.
Mas existe aí, né, a indústria alimentícia com a farmacêutica, né? O que seria das farmácias se não houvesse o adoecimento? Então, quando eu vejo uma pessoa idosa, que eu vejo de uma condição mais humilde, na fila de uma farmácia, com uma bandeja de medicamentos, com a vestimenta precária, né? Aquela pessoa ali, ela não está sendo ajudada, instruída de como ela reaproveitar os alimentos, né, de como ela pode, de forma mais em conta, ter saúde. É a mesma pessoa que compra muito óleo refinado, é a mesma pessoa que compra muito sal. Que não come tem o miojo, educação, né, não há uma diariamente, política. por causa da condição financeira, encher a barriga. Eu estou aqui refletindo né? também sobre o paradoxo, né? Cada tempo tem o seu paradoxo, né? Então, eu estava aqui falando da questão que nós somos uma geração transacional no sentido de que do autoconhecimento, ter acesso ao autoconhecimento, à terapia, à nutrição. E lembrei de minha avó, né? Porque as nossas avós, bisavós, comiam de verdade, descascavam a laranja, Pois é. descascavam o E era abacaxi, prazeroso, né? né? E assim, hoje em dia, eu vejo, às vezes, né, esses memes, eu adoro meme, eu sou rainha do meme, gente, eu adoro. E vejo assim, tipo, desembale menos e descasque mais, né? Então, tudo pode ser ajustado, né? Ao mesmo tempo que a gente está tendo essa facilidade de trazer essa consciência, né? De que daqui para frente é uma nova etapa, são novos desafios, né? A neurociência está aí trazendo, né? Que o cérebro ele se recompõe, não é isso? Ele se recompõe. Então, assim, tudo é possível. A laranja da sua avó, que ela tinha prazer em descascar, o que é que acontece hoje? As pessoas estão encharcadas de dopamina fácil. Então, você acha que ela vai buscar essa dopamina, descascar uma fruta, de fazer uma coisa? Eu ia trazer um ponto, assim, importantíssimo, que eu acho que pode ser o início, né, disso tudo, que é a hiperprodutividade, né? É aquela coisa do eu não consigo ouvir uma mensagem no 1, tem que ser o 2 para ser mais rápido. Então, aí você fala, é só isso. Não é só isso. Não. A partir disso, você não vai ter tempo, porque você acha que é perder tempo você preparar seu alimento. Exatamente. Você acha que é perder tempo você arrumar a sua comida bonitinha para levar para o trabalho. Fazer sua cama. E acelerar os filmes, respirar que agora as pessoas aceleram e agradecer o filme. pelo dia que amanheceu. E essa geração está vindo assim, Ana. Mas sabe, essa geração está vindo assim, existe um estudo que traz essa reflexão, que eles falam, por exemplo, todas aqui 40 a mais, dá para a gente conversar por igual. Quando a gente assistia Sessão da Tarde, ou a gente levantava para ir ao banheiro, quando voltava já estava no intervalo, perdi. Perdi. A gente aprendia a esperar. Isso. Hoje, criança de 2 anos, minha sobrinha de 2 anos, ela pausa, vai no banheiro, volta e ela continua. Ou se ela enjoa, ela acelera. É isso que eu estava falando. Então, o que acontece? O nosso cérebro, gente, eu sou uma apaixonada, né? Então, ele é muito... Apesar dele não enxergar, ele recebe todos os sinais, tudo que a gente envia para ele como uma verdade. Sim. Então, à medida que eu passo para ele a facilidade, vocês acham que quando eu trouxer a coisa, dificuldade, né? quando mais difícil, ele vai tentar me jogar para a zona de conforto? Exato. É como sair... Ju estava falando da vida dela, que ela acorda às 4 da manhã. Sim. Com a bebezinha, por não, isso mas eu digo assim, foi fácil, Ju, começar essa rotina às 4 da manhã? Ou a gente vê muitas pessoas tentando se inserir nisso e que desistem. Porque o dormir é mais legal. Sim. Entende? Eu acho uma coisa que você está falando aí, que eu achei interessante, até dessa coisa do cérebro, né? E dos vídeos rápidos, né? Há pouco tempo eu colaborei agora com um livro que é do uso de telas, né? Para crianças e adolescentes. E tem um efeito que acontece muito, que é um termo que está sendo muito utilizado, que é chamado brain rot, né? Que é um apodrecimento cerebral. Então, assim, o cérebro ele fica entorpecido ali, de muita dopamina e muito rápido. Quando ele precisa ter uma coisa mais lenta, é como se ele estivesse cansado, se ele estivesse desligado. Então, não é nem que aquele adolescente ele não queira, aquela criança ela não queira. Ela realmente está com dificuldade. De voltar. Porque ela está lentificada. E aí eu estou falando de criança e adolescente, mas os adultos estão assim também, né? Então, a gente vai ficando lentificado. Então, eu acho que o policiamento que a gente precisa começar a fazer, inclusive com o uso do celular, é tipo, vou dormir, tiro de pé. A higiene do sono, né? Exatamente, você ir tirando, né?
E um outro ponto também, para não esquecer de falar, que você estava falando e eu fiquei com isso na cabeça, que é o seguinte, às vezes o paciente, a gente tem que entrar na cultura, tanto na cultura daquele paciente, na vida dele como um todo. Porque, por exemplo, não tem um tempo. Às vezes não vai ter tempo mesmo. E é real. E ele não pode ter tempo. Porque se ele não tiver, se ele tiver o tempo que a gente quer que ele tenha, e ele mora lá na China e vai trabalhar em outro lugar, ele não vai conseguir chegar. Não é viável. Então, o que a gente tem que achar na vida desse paciente durante o final de semana, você consegue? É possível, né? É dentro do possível, porque senão o que a gente está trazendo para eles é uma solução que para a gente é viável, mas para ele não é dentro viável. Das coisas simples, né, Ju, da vida. Exatamente. Inclusive, Ju, eu trabalho muito com mulheres assim, no sentido que elas trazem isso para mim, tá? Sim. E eu digo, em casa, arrasta a cama, compra elástico, né? Trabalho de força com a própria cadeira. Sim, aplicativo. Então, assim, por isso que eu digo, cada calistenia, gente. Cada atendimento é porque é isso mesmo. A gente tem que trabalhar em cima daquela rotina para que ela consiga executar, para que ela consiga ter êxito, né? Ô, Veca, eu subia a escada do prédio. Entendeu? Na pandemia eu fiz muito eu isso. também fiz. Eu fazia sessão, faziam várias suas escadas, e descia e subia, para ir estimulando Quando você está fazendo apoio no chão, você está trabalhando costa, andar, peito, lavar, limpar, bíceps, né? é movimento. Mais até do que eventualmente a gente vai trazer aqui um profissional de educação física. Eu, por um azar, tive sorte. Porque eu tenho problema no joelho e fui obrigada a começar a fazer musculação com 16 anos. Então, hoje, eu amo fazer musculação. Sim. Amo. Sempre amei. E hoje, para minha sorte, né, do azar veio a sorte, que é fundamental. Né? Principalmente a mulher 40 a mais, no processo de climatério, menopausa. E eu vou dizer, depois, o Covid me fragilizou muito a minha saúde, e eu tive que correr muito atrás, querer muito mesmo para me reabilitar. E foi uma coisa engraçadíssima. O que Verena me conheceu, curiosidade, ela me conheceu, eu estava 17 quilos acima, né? Aí vai contar isso? Vou, claro. Aí a gente se falava pela internet, e eu vim no meu processo de emagrecimento, voltei, né, a malhar mesmo, e de novo, muda o game, gente, muda, porque assim, o mental, medicamento, gente, é o melhor medicamento para tudo, atividade física. E aí, o ano passado, a gente se reencontrou depois de um tempão, assim, sem se ver, né? Tempão mesmo, acho que uns dois anos, né? Aí a gente estava numa festa, né? Não era porque a gente estava fantasiada, não era uma festa fantasia. Era festa fantasia. Mas ela veio de lá, assim, serelepe, toda animada. De vermelho, Veca! Eu olhei pra Vinícius e falei assim, Vinícius, quem é? Quem é? Eu não tô reconhecendo. Eu não reconheci, gente, Patrícia. Tanto que ela mudou. Mas aí eu abracei. Iluminou, né? Eu abracei, beijei, disse que energia boa. Depois que foi indo, assim, é Patrícia Guerra. É Patrícia Guerra. Gente, como ela tá. Não foi só esteticamente, não. Tudo. Ela tava outra mulher. Um brilho, com energia, sabe? Com aquela coisa gostosa, realmente... E assim, eu digo que a vida está cheia de oportunidade. A gente tem oportunidades diárias. Acordar é uma oportunidade de recomeçar. Acordar, né? Agradecendo, né, porque tem gente que não acorda, né? Exato. Então, assim, né, você dorme, você nunca sem sabe. Qualidade, né? Que tá numa cama. Não, exato. As lamúrias, reclamações, deixar as lamúrias, né, de lado. Isso é um papo existencialista, mas eu acho que tudo é dentro. Tudo é dentro, né? Tem aquele, eu não vou me lembrar o nome dele agora, que ele não tem perna, não tem braços, ele dá palestra Marcos motivacional. Rossi. Ele dá palestra motivacional. Então, assim... Então é dentro, né? Deixa eu falar, porque eu conheço o Marquinho, assim, é um amigo querido. Quando tudo vem do que foi construído em você. Né? Marcos, quando ele era criança, a mãe dele colocava ele na porta de casa e falava, vá brincar. Que incrível. E ele tinha que se virar. Ele nunca entrou no lugar do vitimismo. Ele é um cara que ele faz tudo que ele deseja. O mundo é o limite para ele. Então, assim, eu acho que a reflexão que a gente tem que trazer em torno disso em especial, a gente estava falando de livros, aquele livro O Poder do Hábito, ele é um livro fantástico para o que a gente está falando.
em especial para essas mulheres. E nesse livro ele traz o fato da receita, né? Em que a avó disse que o ovo tinha que ser gelado para fazer o bolo. E eu vivi isso com minha avó. E esse livro me fez me questionar. E aí minha mãe dizia que o bolo só prestava se o ovo tivesse gelado. E eu nunca tinha parado para me questionar, até quando eu li esse livro. Tô Eu aqui falei assim, pensando. será mesmo que Tô aqui se eu pensando. tirar direto da geladeira e bater, vai mudar? Não mudou nada. Então, para nós mulheres 40 a mais, é a gente começar a se questionar do que nos foi instruído, filtrar o que a gente aprendeu para que a gente entenda o que de fato a gente está repetindo e o que de fato nos faz feliz. E não há certo e errado nisso. Os nossos pais, os nossos avós escolheram a vida que eles têm de acordo com o que eles podiam. Eles nos Perfeito. criaram de acordo com o que eles acharam que era certo, conveniente diante da situação, seja o que for. Mas No mundo saindo de guerra, né? Exato. o que eu quero de mim? Eu, Ana, Sim. o que é que eu quero ser? Uma mulher de 40 anos que, olha, eu sempre repito para minhas filhas, eu falo para elas me perguntam por que eu leio tanto, por que eu estudo tanto? Eu falo porque eu tenho consciência que isso ninguém vai me roubar. Então, beleza? Vai. Mocidade? Vai. Mas o que está aqui dentro, as experiências, o que eu aprendo com cada pessoa, o que eu vivo, então é isso, mulherada. O que você quer de você? Você vai querer ficar repetindo a história da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó? Ou você vai querer reconstruir uma história? E aí vem que recentemente eu vi o casamento, aquele Paulo Vieira, o casamento da filha dele, eu até fiquei muito emocionada. Eu assisti. Na hora do casamento, a filha olhou para a mãe, segurou na mãe e fez assim: mãe, muito obrigado por você ter feito parar em você tudo que a nossa família trazia de história. E aí eu digo, eu, Ana, quero parar em mim tudo que eu acho que eu não quero que reverbere na vida das minhas filhas. E que elas façam com esse aprendizado e melhorem, porque eu falo para elas todos os dias, sejam aquela mulher que olha os erros da sua mãe e do seu pai e melhorem. Então, assim, é isso que essa mulher 40 a mais, ela precisa enxergar, o poder que ela tem de transmutação. E não ter medo de Não ter medo de ressignificar isso. Não. Eu fui essa mulher, né? Então, assim, por muito tempo eu, assim, às vezes acusava, eu culpava. E aí, quando eu percebi que eu tive o entendimento, né, que minha mãe é uma pessoa maravilhosa, meu pai também, Ave Maria, é uma família que eu agradeço a Deus demais. Mas alguns embates, é como se eu quisesse mudar a forma dela pensar. E a gente não muda pai e mãe. E A gente não muda vamos ninguém, mudar. gente. Nunca. A A gente gente não muda muda a ninguém, gente. Então, a partir do né? momento que eu disse, meu pai, minha mãe são pessoas que o tempo todo tentaram acertar. E acertaram. Em algumas coisas em que eu achava que eu debatia, que eu batia de frente e tal, né? Então, quando eu aprendi a soltar isso, ó, deixa aí. Respeito. E aquilo que eu achava que poderia ser mudado, eu mudei em mim para seguir com a minha filha. Tudo resolveu. Tudo se resolveu. E eu me tornei uma pessoa muito melhor, muito mais segura, muito mais tranquila. Tudo ficou mais leve, né? Então, quando eu vejo, assim, algumas mulheres, né, que falam muito das mães, dos embates, eu disse, solte, deixe ir. Você não vai mudar sua mãe, vai criar a sua história, vai fazer a sua história. E Né? tem uma Dê tem amor, uma carinho, questão amor, também. né? Abraço e beijo e deixe. E tem uma questão nisso também, que é isso que eu tô falando da geração transacional, assim. Quando eu comecei eu tô no climatério, eu comecei a olhar para minha mãe de uma maneira diferente. Porque eu vi em mim a dificuldade, assim, eu sempre quero muito, eu sou apaixonada pelo autoconhecimento, gente. É uma coisa que é uma sede, é um saco sem fundo. Então, assim, mas eu vi coisas em mim, aí fui para endócrino, para ginecologista, entender que, assim, querida,
hormônio, meu bem. O que a gente vai fazer com isso? Isso que Verina está falando da minha energia, foi assim, o Covid, gente, botou por terra tudo em mim. Eu saí para terra arrasada. E aí fui me reconstruir, foi multi, assim, foi um processo multi, holístico mesmo, assim, de vários, foi nutrição, foi microfisioterapia, vou trazer Dr. Éder aqui para falar sobre isso. A parte psicológica também, eu tinha sem terapia há alguns anos, voltei, porque as coisas emergiram, eu engordei, gente, nada me cabia, eu olhava nisso, eu vejo as fotos, eu não me reconheço, porque, tipo assim, mas foi um momento, e nos meus 50 anos, eu falei que eu vou fazer ano que vem, eu vou fazer 54 esse ano, 55 ano que vem, vai ter festa, porque meus 50 eu tava parecendo minha avó, hoje, pareço, aquela dos 50 parece vó dessa aqui hoje, porque mudou. Eu fui atrás dessa multidisciplinas, esse gerenciamento de tudo, né, esse gerenciamento de tudo. E eu comecei a olhar minha mãe porque ela não teve a oportunidade de fazer reposição hormonal, assim, e isso muda a gente, né? Eu lembro antes de fazer essa parte de cuidar de tudo isso, eu sentava na cama e ficava assim, ó. Bom, não tenho filho, não casei, posso morrer, então é isso. Você tem noção desse pensamento para uma pessoa? E eu vou falar, eu me amo, gente. Eu amo, eu acho que eu tenho tanto para entregar para o mundo, para as pessoas que eu gosto, para quem nem me conhece. Eu adoro contar história, sou bem filha do meu pai. Mas você foi buscar, Paty. Quantas mulheres não sabem o que estão acontecendo? Exato. Né? Estão com o estrogênio lá embaixo, progesterona lá embaixo, testosterona, tudo desarrumado, o estilo de vida todo. E ela tá ali achando que é ela. Trazendo a culpa para ela, porque o temperamento dela, e ela não entende, né, que é esse tem que olhar, tem que gerenciar, tem que buscar o médico, tem que buscar cuidar, tem que buscar o psicólogo, tem que ter esse olhar. Quem né? cuida de quem cuida, São mais né? de 70 sintomas, gente. Climatério e menopausa, mais de 70 sintomas. E até então, a gente olhava muito a mulher como, sem querer me enveredar para o tema, mas olhava essa fase, né, como o fim da menstruação, o fim da fase reprodutiva. E não é isso. Não é só isso. Isso aí é uma bobagem. Os primeiros sintomas do climatério começam aos 37 anos. Exatamente. Começa ali... que você ainda tá na fase Eu tenho uma amiga reprodutiva. que entrou na menopausa com 39, gente. Ela casou. Meu Deus. Ela casou, quando ela foi engravidar, já tinha entrado na menopausa, né? Então, quanto antes essa mulher começar a fazer seus exames com mais frequência, de uma forma preventiva, não esperar ter algo para o médico passar. É fundamental, gente. Fazer exames de forma preventiva, olhar hormônios, olhar as vitaminas, olhar os minerais, né? Para que ela comece a entender como é que ela está, se cuidar e se preparar para essa fase, que é uma fase que merece muita atenção. Se é que quer viver com vitalidade, com energia física, mental, emocional, que ter a estética também, porque sexual claro, também. Sexual não é também, pelo muitas amor de mulheres Deus. entendem que acabou. Mas é isso que eu tô dizendo. Entendeu? Eu tenho que viver assim, não é bem assim. Não, gente, não é bem assim, mas gente. assim, eu digo para vocês, é totalmente possível Deixa você eu- viver com a energia de 20, com a libido de 20, aos 50, aos 60, aos 70. Agora, é como eu te disse, precisa estar olhando para isso, né? Precisa saber o que é que está acontecendo com os exames bioquímicos, com a conversa, com a troca, né? E dizer, é a minha vez. Se colocar como em primeiro lugar, né? Você vê muita mulher... Trabalho, eu sei, gente, parece que é fácil falar, eu compreendo, né, que tem casa, filho, marido, isso. Mas se essa mulher não começar a se colocar, né, sair desse padrão e se colocar em primeiro lugar também, fica difícil passar por essa fase com qualidade de vida, fica muito difícil. Eu quero só trazer aqui uma figura, será que eu vou conseguir falar sem chorar? Que a minha grande referência de mulher é minha avó. Minha avó casou com 14 anos, meu avô tinha 28, né? No tempo lá dela. Era baiana e ela foi a líder da vida dela. Meu avô seguia ela parecendo um cachorrinho, que ele era apaixonado por ela e ela ficou viúva aos 68 anos. É verdadeiro dizer que ela não foi apaixonada por meu avô, né? Ela casou, foi um casamento forçado, ele era apaixonado por ela e tal, mas quando ela ficou viúva,
ela viveu o amor, né? Então, assim, e ela viveu mesmo, tá? Ela morou junto, viveu um relacionamento de 25 anos com... ele era libanês, ela morava em São Paulo, minha avó mudou para São Paulo, e viveu e era retada. E não fazia reposição hormonal, mas ela tinha uma pulsão de viver, um desejo de viver, né? Então, assim, é um compêndio de coisas, né? Há 35 anos atrás, minha avó fazia terapia, não, como é o nome? Acupuntura. E ela falou, vou botar as agulhas. Eu, pequena, falava, o que eu vou botar agulha? Ela ia fazer acupuntura. Então, assim, tem muito do que a pessoa é também, né? Desse querer, né? demais. De buscar, De vida, essa né? Sim. Não delegar, né? Essa questão é muito séria, de assim, a gente se coloca, porque assim... Do positivismo, né, também. O hormônio é tudo, né? Nós somos um compêndio de coisas. A gente não é só mente, a gente não é só corpo, a gente não é só do lado de fora, mas esse olhar para dentro, de se ver, se reconhecer e se perguntar. A pergunta de $1 milhão: quem sou eu? O que eu quero? Independente de todo mundo. Né? Trazendo Sem uma referência, comparações, sem trazendo se uma preocupar. referência bíblica, né? Jó, né? Na história lá de Jó, Deus tira tudo dele. Se tira tudo que você tem, tudo que você conhece, quem é você? Aí a gente começa a conversar. Uhum. É sobre isso, né? Tipo, apagar um pouco essas referências do lado de fora e olhar assim, quem sou eu? O que eu quero? Eu tô gostando, tá ok? Tá bacana? Não tá? Eu consigo fazer um movimento de mudança e ter coragem para de fato mudar. Porque nada desse processo aqui, eu posso garantir, vocês com certeza sabem disso, não é fácil. Por isso que eu disse no começo, tem que querer muito. E por que não querer? A vida é uma dádiva. Uma dádiva, é um presente a gente estar aqui. Mas é isso que eu digo, é o fortalecimento de todos os dias. É tão importante o poder da palavra que eu vi que você está falando aí. O que é que a gente fala? Então, eu falo muito comigo. Estou em casa sozinha, estou ouvindo uma música, eu falo frases positivas, né? Eu acordo agradecendo pela minha saúde, de abrir o olho e estar indo trabalhar. Isso é uma dádiva. Então, muitas pessoas não conseguem ver, enxergar, sentir isso como uma dádiva, né? Tá sempre Viver olhando na para o própria fora, vida. para as comparações, para o que dizem o que é ser feliz, o que é ser milionário, por exemplo. O que é ser milionário para vocês? Porque para mim, ser milionário é servir, é o meu trabalho ter significado de transformar a vida de uma pessoa para o bem, é eu poder estar na minha casa com as pessoas que eu amo, poder cuidar da minha casa, molhar minhas plantas, fazer um alimento que eu sei que eu estou fazendo com carinho, com amor, para me nutrir. Não é simplesmente para matar a fome, né? Então, é um alimento que eu faço que não precisa de muita coisa, não precisa ser caro, não precisa ser... mas aquele alimento, eu estou colocando amor, eu estou... Sabe? É esse questionamento, né? Só trazer um sentimento aqui que me veio daqui, de dentro, né? Não importa a sua classe social. Porque certas falas, né? Fala assim, tá falando isso porque é rica, né? Que é loura de olho azul que tá podendo falar. Não, gente. E eu vivo super simples, viu? É isso que eu isso, gostaria não, de falar. repare só. As pequenas coisinhas. É isso, é importante trazer isso, porque assim, todo mundo, ninguém passa impune por essa vida. A gente tem desafio sempre. Não importa onde você tá, não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, amarelo, se é homem, se é mulher. Né? Existia isso. Né? Esse estigma, né? Existia isso. Vocês trabalham com a alma, né, humana. Existia isso. Então, mas aí, de novo, né? A gente se sabota, né? Porque, não pega o ônibus, 3 horas dentro do ônibus. Tudo, se for vivido com amor, primeiro assim, né? De entender esse processo de auto-amor, né? De onde é que eu tô, que tudo é possível, de fato. Eu tenho essa crença de que tudo é possível. Certo? Pode não acontecer, mas vai me tirar, talvez, daquele lugar que eu estava inicialmente, né? O sonho faz isso com a gente, né? Não necessariamente você vai alcançar o sonho, mas você vai sair de onde você estava. Que talvez o objetivo seja esse, simplesmente sair de onde você estava, não necessariamente fazer aquele sonho acontecer. É a jornada, né, onde você chega. É a jornada. É a jornada.
É o que faz significar, Enfim. o que te faz feliz, o que é que tem significado para você. Não é olhar para o lado, não é o que coloca como padrão, né? Não é ter aquele carro porque você vai ser respeitado, é o que para você. É essa a pergunta, o que é que me faz feliz, o que é que me preenche, o que é que me deixa leve, o que é que me deixa calma, o que me faz dormir bem, né? As pessoas que a gente se relaciona, o meio que a gente está, traz o quê? Traz paz, traz a sensação de bem-estar, tá? Isso é saúde, né? Isso é ser milionário. No meu entender, isso é ser milionário. Quando você fala dessa classe social, você vê uma pessoa assim mais simples, ela reúne a família, ela vai ali na varanda, faz uma comidinha gostosa, eles são felizes. Porque eles têm um básico, que é essa coisa de estar com as pessoas que amam, né? Então não precisa de muito. Essa questão do olhar da internet que você falou, né? Dessa comparação, né? Que as pessoas... Parece que você tem que ter um padrão de Isso. beleza, você tem que ter um corpo tal, tem que usar marca tal, tem que estar em ambiente tal para você ser aceito, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Não existe isso. E isso é que adoece, né? Você tem que se sentir bem com você e se garantir com que você realmente é feliz. Não importa o que o outro pense, o que o outro acha. Eu vivo dizendo para minhas pacientes mais novas, né, que chegam lá lindas, né, se colocando defeito, onde não tem, eu tenho que conversar, desmistificar tudo, né? Porque elas querem entrar num padrão que muitas vezes é um padrão inalcançável de forma natural. E eu tenho que explicar, porque a internet é terra de ninguém, se vende o que quiser. Cheio de filtros. Cheio de filtros, cheio de né? Você vê uma mulher linda lá, com a barriga reta, com aquele quadríceps imenso, falando de estilo de vida, como se fosse uma corrida e uma musculação. Conte aí, eu Veca, sei vá. muito bem o que é um Conte aí, vá, corpo, Veca. uma pessoa, né, que vai Que usa um monte de aumentar coisa. massa muscular naturalmente, você ganha um pouquinho de gordura na barriga e tal. A gente sabe. Então, essas meninas novas chegam no meu consultório querendo aquele corpo, né? Eu disse, não, mas aquele corpo não é 100% natural. Você quer ter um corpo onde você vai agredir a sua saúde ou você quer ter paciência para construir isso com, né, com amor, com respeito, com saúde, pensando no seu, você tem 20 agora, pensando nos seus 80, nos seus 70? Como é que Nos você seus quer 40 chegar? a mais. Né? Como é que você quer chegar? Então, eu não faço essa nutrição. Se chegar paciente lá querendo uma coisa que não é a minha linha, eu não tenho problema. Pode procurar uma outra, fique tranquila. Mas eu tenho a minha linha de que o envelhecimento saudável, né? Essa jornada saudável, onde a gente está trabalhando a mente, as emoções, o corpo, com sinergia. Né? Para a gente começar a caminhar, começo do fim, para quem não sabe por onde começar, né? Para a mulher que está aí, tipo assim, nossa, elas estão falando tanta coisa, e aí, faço o quê? Vou aonde? Falo com quem? Tipo assim, qual seria onde é um lugar bom de começar a esse recomeço, né? A essa nova pessoa que surge? Que... Eu acho que qualquer profissional que você busque, né, de saúde e que tem esse olhar, né, que a gente está falando holístico, multidisciplinar, que vai trabalhar aí todos os pilares, né, do estilo de vida, porque se você pega um profissional, ele te encaminha para o resto, né? Se você pegar Lixa um aí, tipo profissional, assim, um nutricionista, psicólogo, psicanalista, educador físico, a gente está falando dessa parte espiritual, que é essa conexão, né, com eu, com o todo. Se a gente pega essa gama, endócrino, um nutrólogo, então qualquer pessoa, um psiquiatra, qualquer pessoa que trabalhe dentro desse contexto, ela vai te encaminhar para você olhar o todo e começar a buscar aos poucos, né, dentro da realidade de cada um. Que eu acho que tem uma frase, tem uma autora da DBT, que é a dialética, que a gente usa para regulação emocional, que ela fala assim que a gente precisa ter uma vida que vale a pena ser vivida, que é a Marsha Linehan, né? Que é isso, é você construir uma vida que você acredite nela e goste dela, dentro da sua possibilidade, da sua realidade, acreditando sim, mas lembrando daquilo que é possível, né? E eu acho que a gente não vai encontrar, que a gente está falando muito do quem eu sou, né? Quem sou eu. Acho que a gente não vai encontrar respostas. A gente conviver com as perguntas. E as perguntas fazerem sentido para buscar novas perguntas, sabe? Não vai acabar nunca, né, Ju? Não, e perfeito isso que você falou, porque quando eu falo assim, a pergunta de $1 milhão, as pessoas
automaticamente pensam, eu tenho que achar a resposta. E não tem E que não tem resposta, até porque somos mutantes, assim, a gente se transforma. Eu estava falando a questão do blog antigamente, que eu tinha blog, eu começava a escrever e eu deixei de escrever porque eu refletia tanto ao longo do texto, o que eu mesmo ia escrevendo. Quando chegava no último parágrafo, eu falei assim, meu Deus, o que eu falei no começo já não tem mais sentido, porque já mudou minha cabeça Você devia e continuar. tal. Tá, vamos ver. O blog vai ser aqui agora. Complementando o que Ju está falando, para que essas pessoas tenham consciência, além da busca profissional, e muitas vezes a pessoa ela chega e fala, não tenho como buscar, é você começar a observar as mínimas coisas na sua vida, né? Desde, por exemplo, eu trabalho muito com gestão de tempo. As pessoas, elas querem levantar da cama no último minuto para sair para o compromisso. Se você se der, vamos dizer, meia hora antes, você vai ter uma qualidade de acordar, uma qualidade de se arrumar, de se alimentar, de sair, e você vai estar mandando para o seu cérebro a mensagem de que eu acordei tranquilo. Acordei bem, né? Quando você acorda importante esbaforido, você já começa o seu dia a todo vapor. É como se você... um carro, ele precisa ser acelerado para andar. É como se esse carro nunca parou. Você dorme e acorda acelerado. Imagine como você vai estar esgotado no final do dia. A mesma coisa é quando você acorda, são dicas caseiras que dão certo e são estudadas. Quando você acorda, imediatamente você pega o celular e já começa a passar aquele rapidinho, né, das redes sociais. Você está mandando mensagem para o seu cérebro também de agitação e você acaba produzindo neurotransmissores desnecessários naquele momento. Então, o dia a dia, bem observado, ele já vai estar se autoeducando. Então, você precisa ter consciência de que a vida, ela não precisa viver com aquela sensação de último minuto do segundo tempo do jogo. Então, se você sai um pouco antes para o compromisso, como hoje eu falei, Paty fez assim, você chega às 10h30, aí eu dei uma risadinha, botei ok, estarei lá. Eu cheguei 10h05, fui numa cafeteria aqui do lado, esperei, dá tempo de você organizar a sua mente. E as pessoas, elas ficam procrastinando e deixando tudo para o último minuto. Isso vai fazer com que o seu esperando a hora de se atrasar. Fique acelerado, que você faça tudo acelerado. Você não faz nada como se fosse o agora, né? Você não faz nada como aqui. Então, assim, tem um neurocientista que eu gosto muito, ele é americano, que ele fala assim, saúde mental é saber quem eu fui, quem eu sou agora e o que eu quero ser amanhã. Isso, para muitas pessoas, pode ser vasto, mas, assim, o quem eu sou agora, ele é muito importante. Porque o quem eu fui, você busca no setting terapêutico e você vai tratar e você vai ressignificar. O quem eu sou agora, o que eu estou vivendo, eu estou aqui no podcast. Eu não estou pensando lá fora, eu estou pensando aqui. Depois daqui, eu vou pensar no que eu vou fazer. Exato. Mas isso é uma educação. No início, gente, não é fácil. Não é uma tarefa simples. Do nada vou mudar. Mas você pode se educar. Se educar para que o seu organismo ele entenda que ele não precisa viver a todo vapor, a todo tempo. E isso vai fazer com que você termine o dia com mais qualidade. Isso vai fazer com que você raciocine melhor durante as situações. Porque o cérebro, ele não faz várias coisas ao mesmo tempo. Isso é um mito. Ele leva microsegundos para sair. Se eu olhar aqui uma mensagem e voltar, eu tenho uma sensação de que eu estou fazendo as duas coisas, mas eu não estou. Alguma está deixando de ser feita com louvor. Tapa na minha cara. Tapa na minha cara nesse momento, que eu sou a rainha de fazer tudo ao mesmo tempo. Deixa eu completar isso aqui. Vou completar isso aqui, porque quando eu entrego o plano alimentar para o meu paciente, eu já vou colocando, não como regra, mas já isso aí que você está falando. Porque eu sempre falo, você tem que dormir num horário e acordar, pelo menos tentar acordar 1h30 antes que você vai sair. Porque esse início
Esse início vai te preparar para você viver um dia bacana. Então, nesse 1h30, é o que eu peço para acordar, não tomar café imediatamente, né? Porque a pessoa já... A maioria das pessoas que eu pergunto lá, os pacientes falam, não, eu acordo, já vou tomando até o café, boto a roupa, prefiro tomar banho no dia anterior, porque eu já boto a roupa, já saio correndo, já vou bebendo café no carro. Mal Meu Deus, respirou. imagina. Mal respirou. Aí entra a questão da hidratação. Para que o cérebro funcione bem, o corpo funcione bem, a água é condutor de nutrientes, né? Então, sem água não conduz nutriente. E aí o corpo acorda desidratado, a pessoa não bebe outra água ao dica, acordar. assim, só complementando isso que você está falando, que eu trouxe para minha vida desde que eu pratico mindfulness e eu estudo neurociência, é separar minha roupa no dia anterior. Então, assim, eu nunca deixo para abrir os meus armários e falar, eu acho que eu vou com esse. Sim. Por quê? Porque você está trazendo um gasto energético cerebral para algo que não tinha a mínima necessidade. Se um dia anterior você pensar e você se organizar, e aí a pessoa olha para você e fala assim, mas isso não tem sim. Na somatização do final do dia, quando você chega à exaustão, deixa para gastar energia com o que vai vir do dia. Morri aqui agora, né? gente. Então que eu você sou essa vai pessoa, tá? aprendendo a a lidar. E assim, não só isso, mas fazer um checklist. Você fazer um checklist das suas tarefas do dia seguinte, você dorme melhor, você dorme tranquilo, porque você sabe que tá tudo organizadinho ali, que não vai haver possibilidade de esquecer, de atropelar, Virginiana, né? Virginiana, isso é coisa de Virgínia. Então, você fazer um checklist já é bacana. E só voltando para a questão da água, que eu bato na tecla, que é uma coisa tão simples e que as pessoas... Ai, eu amo beber água. É mais fácil parar numa farmácia para comprar uma dipirona para uma dor de cabeça do que beber água. E o problema, muitas vezes, está na desidratação, né? Então, a pessoa tem que hidratar o corpo, porque o corpo acorda necessitando de água. Porque dormindo, o corpo estava trabalhando ali. Então, a primeira coisa que fazer é beber uma boa quantidade de água. Ali, é a primeira fonte de energia, né, que o corpo tem é a água, né? E a partir dali, fazer sua alimentação com calma, fazer sua oração, iniciar esse dia com essa positividade, preparar. Se você for pra rua e alguém te disser um desaforo, você manda um beijo e abraça essa pessoa, porque de tão energizada que você está. Então, assim, eu digo de novo aqui, essa coisa automática da vida que vem adoecendo todo mundo. Tanto na parte de não conseguir se alimentar direito com qualidade, porque não prepara, como no que a Ana falou aí agora, né? O cérebro não dá conta de Ainda tanta mais informação. nessa fase 40 mais, né? Que assim que nosso A névoa ambiente, aumentar. né? Eu que eu diga. Que o nosso ambiente interno, né, vai sendo mexido pelos hormônios, por tantas coisas. Sim. Bom, eu queria agradecer a presença de A vocês gente que aqui. agradece. Se dependesse da gente aqui, a gente ficava até amanhã conversando, porque a gente está falando sobre vida, né? Então, assim, nunca é o aprendizado. Assim, eu não sou a Patrícia que eu comecei o programa. Não sou, eu já sou um pouco diferente por tanto conhecimento, tanta coisa que a gente conversou aqui. Maravilhoso, Paty. Eu vou pedir daqui a pouquinho para vocês darem uma fala final, Vaica também, mas antes eu tive essa ideia ontem, antes que eu estava aqui escrevendo o roteiro, meio que conversando, que não segui nada do roteiro, inclusive, mas é mais uma questão de pontuação, mas eu pensei assim, de cada final de episódio trazer um livro como ponto de inflexão, né, assim, é o que eu falei mais cedo. Às vezes você lê um livro todo e uma frase muda alguma coisa em você e pronto, já valeu o livro todo. Então eu queria recomendar esse livro aqui. É um livro chamado Mulheres, Mitos e Deusas, o Feminino através dos Tempos, de Martha Robles. E que é muito interessante. Eu acho que tudo isso que a gente falou aqui passa por esse reequilíbrio do feminino, né? Acho que a gente, como mulher, a gente exerce tantos papéis e muitas vezes nos masculinizamos, né? Por uma questão de sobrevivência, né? Isso é um outro assunto, tipo, a guerreira, o arquétipo da guerreira. Eu não quero ser guerreira, Traga essa pauta gente. aqui agora, não sei se a gente começa tudo de novo. Pois é, então. Mas é um livro que vai trazer, tem os mitos, tem as deusas, mas tem as mulheres,
né, que passaram aqui por esse planeta e que vem aí trazendo reflexões. Então, eu queria deixar esse livro aqui como dica. Então, vamos lá. Queria uma fala final de vocês. Então, tô pensando, não pensei na fala final. Mas vamos lá. Eu acho que a gente tem que pensar, já que a gente falou da questão pronto, acho que eu posso ir por esse caminho, do ciclo, né? Então, acho que pensar na 40 a mais aí como o início de uma nova jornada, né? Não é nem não falo nem, acho que seria um recomeço, né? Porque como a gente estava falando, é um marco aí de maturidade da mulher, porque ela entendeu tudo que ela já fez, tudo que ela pode e tudo que ela não quer mais. Então tá na hora dela seguir o que faz sentido para ela e o que faz ela viver bem. Acho que é isso. Pois bem. 40 a mais não é o fim. É o início, é o florescer, né, de uma vida com mais consciência, com mais maturidade, com menos desejos reprimidos, com um olhar mais empático e amoroso para si. É possível você viver com qualidade, é possível você ter uma vida, né, cheia de luz, de brilho, de equilíbrio, que você encontre, né? Busque, a gente nunca vai ter o equilíbrio completo, mas dentro da possibilidade, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, e que esse espírito reverbere dentro de você, que não é religião, é fé, mas é também você olhar para esse templo que está dentro de você. É você saber que o poder está aqui, está dentro de você, e você deixar fluir, igual aquela, eita idade, ou aquele dos ursinhos que eles soltavam pelo coração. Ursinhos carinhosos. Carinhosos. Pense nisso, quando você estiver com o olho fechado, dirigindo, pense que você é uma potência, que você consegue, que você pode, mas sem o dogmatismo do feminismo e do machismo. É se colocar como mulher no lugar que você precisa estar. É ter o feminino bem definido dentro de você, com sua doçura, com sua femininidade, com tudo que você acredita que você merece. Ficou difícil para mim, viu? Falaram tudo. É basicamente isso que Ju e Ana falaram, né? Trazer essa saúde do corpo, da mente, do espírito, essa conexão, né? Esse olhar com carinho, com amor, né? Se cuidar, parar um pouquinho, se sentir que está tudo muito embolado, agitado, se há um sofrimento, você não merece viver com sofrimento, você não merece viver com sintomas. Já sabemos aqui que é possível gerenciar, né? Já falamos aqui tudo isso. E eu quero deixar um recado para vocês, mulheres 40 a mais, que hoje se sentem perdidas, que se sentem insatisfeitas, seja com o seu corpo, com sua mente, com o seu emocional, que busquem ajuda, né? Estamos aqui para isso, né? Para darmos as mãos, né? E mostrar para você que é completamente possível você viver com qualidade de vida, né? De você desfrutar do seu presente hoje, com muita alegria, com muito amor, com muita vitalidade. É isso que eu desejo. Eu não quero nenhuma mulher 40 a mais sofrendo. Esse é meu desejo, de poder ajudar, de poder mudar, né? Através da alimentação. Não só dos alimentos, mas também de dar a mão. Eu, como uma mulher 49 mais, de poder trocar, ajudar, conversar. Estamos todas juntas, né? Uma Aqui. coisa importantíssima, eu marqueteira, gente, marqueteira da Shopee, eu, né? Porque eu esqueci completamente, o papo estava tão bom. O Instagram de vocês, para as pessoas seguirem vocês nas redes sociais, pelo amor de Deus. O meu é @oficial Ana Chaves. O meu é Ju Orrico Psicologia. @Verena Leite Nutri. E vamos seguir aqui o Elas por Inteiro, a gente vai colocar na tela as nossas redes sociais aqui do Elas por Inteiro. O meu vou ficar num dilema, né? Porque o meu é fechado, né? Isso é para uma outra história, para um outro assunto.
mas me siga, Paty M. Guerra, P-A-T-M. Guerra. Para finalizar mesmo, né? Que pena que acabou, foi maravilhoso, mas eu quero finalizar com a frase, que é uma frase que mudou meu entendimento sobre a minha vida. A autorresponsabilidade é o sobrenome da maturidade. Se responsabilize por você. Ninguém vai fazer isso por você. Até a próxima. Obrigada.